Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos nossos PGMs, acerca daquela série das cartas que Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse. Já vimos nessa série as verdades permanentes que Jesus queria que nós sempre tivéssemos em mente. E depois a gente começou com a carta de Éfeso, aprendendo a lição da espiritualidade genuína. Hoje nós vamos nos ater à carta de Esmirna e ver o que Jesus ensina para nós acerca da lição da lealdade. Veja bem, ao escrever a carta a Esmirna, nós vemos que Jesus ele ressaltou alguns pontos muito importantes nessa carta sobre lealdade. Uma delas, e o primeiro ponto, é justamente a lealdade exemplar do Senhor da igreja. Ele mesmo foi leal a Deus e leal à sua igreja, e ele continua sendo leal à sua igreja, por meio da sua presença permanente nela e no meio da igreja. Veja que ele começa se apresentando dizendo: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele está conosco do começo ao fim da nossa vida, ele está conosco do começo ao fim da nossa missão. E essa lealdade, ela também é vista na sua oferta de uma vida vitoriosa, porque ele também diz que ele é aquele que se tornou, que morreu e tornou a viver. Ou seja, com a sua morte, ele experimentou o pior do que a vida pode oferecer. E com a sua ressurreição, ele conquistou o pior do que a vida pode oferecer. Por isso que ele tem o poder de nos oferecer uma vida vitoriosa, já que ele levou sobre si aquilo que havia de pior. Mas é interessante também que o exemplo da lealdade do Senhor o autoriza a exigir da igreja uma lealdade absoluta, como foi a dele. E essa lealdade deve ser absoluta apesar das circunstâncias, quer sejam presentes, quer sejam futuras. A questão da lealdade absoluta às circunstâncias presentes, você percebe que ele começa a dizer que conhece o sofrimento das igrejas e da igreja de Esmirna. Então ele fala que a lealdade absoluta, ela deve ser uma lealdade apesar da condição social em que a igreja se encontra, em que as pessoas se encontram, ou seja, mesmo pobre, mesmo debaixo da linha da pobreza, eu devo ser leal. Ela deve ser leal porque a riqueza maior que a pessoa tem é a espiritual. Ela deve ser leal apesar da perseguição que a igreja pode enfrentar. A igreja de Esmirna sofreu uma perseguição pela sinagoga de Satanás, que eram os judeus, e ela deve ser leal apesar das circunstâncias presentes, que era a questão da perseguição que vinha. Mas além dessa promovida pelo inimigo de nossas almas, mas além das circunstâncias presentes, que a gente pode estar sujeito, ele também fala de lealdade absoluta apesar das circunstâncias futuras. Nem sempre Jesus vai trazer uma palavra de ânimo em relação ao futuro. Ele vai dizer: olha, vocês têm, ele previu que haveria ainda uma tribulação sobre a igreja, que a coisa iria piorar um pouco, haveria prisões, haveria mortes. E ele fala sobre eles serem fiéis até a morte. Ou seja, Jesus ele pede uma lealdade absoluta apesar das circunstâncias futuras. Ele pede que a gente persevere como igreja e pede que a gente, como cristãos, perseverem até o fim, se preparando para as lutas que virão. Muitas vezes, por causa da fé em Cristo Jesus, essas lutas vão implicar, por exemplo, em prisões, ela vai implicar em mortes, em calúnias, e a gente precisa entender que isso pode acontecer, mas ele prometeu que essa crise, quando ele fala de 10 dias, ela tem um tempo determinado, uma hora, e essa hora vai acabar. Mas o último ponto que eu percebo nesse texto é o fato de que o Senhor da igreja exige uma lealdade até o fim, ser fiel até a morte. E por que ele implica isso? Porque ele quer recompensar. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ele quer recompensar e ele quer conceder participação na vida eterna. Quando ele promete compensar quem for fiel até a morte, com a coroa da vida, essa coroa ela chama a atenção porque Paulo a chama de coroa da justiça e Pedro a chama de coroa da glória. A coroa, na época antiga, era algo especial para as festas, para dar prêmios a atletas que venciam os Jogos Olímpicos, para premiar magistrados que serviam fielmente e para poder celebrar com a presença num jantar especial.
Então, quando ele fala sobre coroa da vida, ele fala que nós seremos coroados com a glória, com a vida e com a justiça de Deus, né? Participaremos do seu banquete, seremos premiados, estaremos com ele, receberemos a recompensa. Mas, além do mais, ele diz, eu dar-te-ei a coroa da vida e aquele que vencer não vai experimentar a segunda morte. É interessante sobre a segunda morte, né? Porque ele está falando da participação na vida eterna. E isso traz uma imunidade contra a segunda morte, que é a separação de Deus eterna, a separação eterna de Deus. Eu chamo isso de coronavírus espiritual. Os cristãos leais, eles serão coroados com a vida que pertence exclusivamente a Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa vida a gente precisa estar ciente de uma coisa. É possível que o preço da lealdade a Cristo seja também uma coroa de espinhos para nós. Mas lá, na vida vindoura, o que Deus tem para nós é a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça. Então, não olhe para as circunstâncias aqui, viva e seja leal a Cristo pelo que Ele está preparando para você e preparando para nós como igreja no final de tudo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens sido leal a nós. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. E Tu exiges que nós sejamos leais a Ti. Uma absoluta lealdade como foi a Tua. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos capacite a essa lealdade. Uma lealdade absoluta e até o final. Porque eu sei que o Senhor tem reservado para nós o melhor, a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa da justiça. E sabemos que estaremos contigo eternamente, participando da vida com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.